Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2025, 28ª rodada. E abrindo a rodada, tivemos o líder do campeonato, o Palmeiras, numa fase muito boa, o seu ataque ali numa fase muito boa, tudo dando certo. Lógico, a galera tá pegando um pouco, né? Tá todo mundo muito sensível olhando para os jogos do Palmeiras em relação à arbitragem, mas aí não tem como não fazer nada diante de um montão de coisa que vem acontecendo, né? Mas nesse jogo em específico, Palmeiras e Bragantino, a gente tem muita coisa para falar do árbitro, de tentar justificar alguma coisa da goleada que o Palmeiras aplicou no Bragantino de 5-1. No primeiro tempo, você pode até questionar algumas atitudes do árbitro, que eu também não achei estranho, mas não teve nada que falasse, o Palmeiras ganhou porque o juiz. Não, não. Nesse jogo não tem o que falar em relação a isso. Tem algumas situações, mas nada que mudasse, na minha opinião, o resultado do jogo. Então, Palmeiras 5, Bragantino 1, de virada. Palmeiras mais líder do que nunca. E vai para a próxima partida, que é aqui no Rio de Janeiro contra o Flamengo. Tranquilo. Independente do que aconteça no jogo do Flamengo com o Botafogo, que está acontecendo nesse momento está tendo Botafogo, que eu estou gravando, são 9 horas e 5 minutos. 9 horas e 5 minutos. O jogo do Palmeiras acabou, deve ter uns 5 minutos. Nesse momento, o Flamengo está ganhando do Botafogo de 2-0. Tá? O Flamengo está ganhando do Botafogo de 2-0 no Engenhão. Tá? O mano de campo é do Botafogo. Tá? Então, independente se o Flamengo continue ganhando, Botafogo vira, independente do que acontecer, o Palmeiras vem pro Rio líder. E não vai perder a liderança mesmo que perca o jogo. Então a gente vai falar sobre a classificação e vamos falar sobre o jogo. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor do Palmeiras, meu amigo torcedor do Bragantino, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque nos comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com uma grana aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração, esse frango que está do lado do compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então, dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá, cara. E não deixe de hypar os vídeos que você está assistindo. Hypar é uma maneira de você pontuar o vídeo, tá? Depois que você curtir, vai abrir uma aba escrito hypar, você vai lá e clica. Vamos lá, cara. Vamos aqui de cara para classificação. Não. Com essa vitória, o Palmeiras chega a 61 pontos, tá? Em 27 jogos, ainda tem um jogo a menos, e tem 19 vitórias. Ponto. O Flamengo, neste momento, está ganhando. Está indo a 58. Os mesmos 27 jogos. Ou seja, Palmeiras e o Flamengo têm um jogo a menos. Tá? O Palmeiras joga com o Santos e o Flamengo contra o Sport. O jogo do Palmeiras, a princípio, é mais difícil do que o jogo do Flamengo. Tá? Acho que os dois jogam fora de casa. O Flamengo pega o Sport lá e o Palmeiras joga contra o Santos. Não sei se vai ser na Vila, aonde vai ser. Só que o Palmeiras tem 19 vitórias. 19 vitórias. O Flamengo tem 17. Vai lá que aconteça uma vitória do Flamengo em cima do Palmeiras. Vai ficar os dois com 61 pontos. Só que o Palmeiras vai continuar com um número de vitórias maior que o do Flamengo. Então o Palmeiras vem muito tranquilo aqui para o Rio. Que mesmo que perca, não perde a liderança. Ou seja, sabe que se empatar,
continua com 3 pontos na frente. Se ganhar, aumenta para 6. E aí a coisa fica muito mais tranquila em relação ao título. Já vai ser campeão se o Palmeiras ganhar? Não. Mas você consegue controlar muito mais. Porque tu vai jogar a pressão toda pro outro lado. E tu vai jogar as outras partidas podendo negociar os jogos. Então, o Palmeiras com essa vitória é o líder com 61 pontos. Continua líder. Continua com 3 pontos nesse momento à frente do Flamengo. De repente o Botafogo consegue empatar aí, o Botafogo consegue virar. Essa margem de 3 pontos pode até aumentar. E vem aqui para o Rio, sabendo que independente do que aconteça, vai terminar a 29ª rodada na liderança. E o Bragantino? O Bragantino com essa derrota está aqui na 9ª colocação com 36 pontos, já com 28 jogos. Tá tendo jogo, né? Ceará e Sport estão empatando ali em 0-0 nesse momento. Se o Ceará ganhar, o Ceará passa o Bragantino. Tá? O Vasco vai jogar. Se ganhar, chega aos mesmos 36 pontos. Fica com 10 vitórias. E no saldo de gols, o Vasco também passa o Bragantino. O Corinthians não passa o Bragantino porque o Corinthians tem 8 vitórias só. O Grêmio também tem 8 vitórias. Ou seja, o Bragantino pode perder 2 posições. Para o Ceará e para o Vasco. Pode cair para a 11ª colocação. Aí aquele sonho do Bragantino de quem sabe a pré-Libertadores vai se distanciando. Bom, o Bragantino na próxima rodada enfrenta, no dia 20/10, o Bragantino enfrenta o Juventude fora de casa. E o Palmeiras, como eu falei, joga aqui no Rio contra o Flamengo. E aí a gente vai aqui rapidamente para o jogo. Vamos lá, o primeiro tempo terminou 1-1. Um jogo onde o Palmeiras teve mais domínio de bola, mas tinha uma certa dificuldade no ataque. As tabelas não estavam acontecendo e os lances que o Palmeiras tinha era de bola jogada dentro da área. Ou seja, o Palmeiras tinha um domínio, mas não tinha tanta pressão assim. Chegou um determinado momento do jogo que o Bragantino começou a encaixar o ataque. O Palmeiras estava fazendo uma marcação encaixada com o Fux e o Andrés Pereira e o John estava conseguindo sair. E o Bragantino começou a crescer no jogo, criou 2 oportunidades na sequência, uma de cabeça com... esqueci até o nome do jogador alto, cabeceou na pequena área, por pouco ele não abre o placar. E depois, no outro lado de jogada ensaiada, teve um pênalti, foi pênalti. E eu escutei aqui, eu estou gravando, o Flamengo faz o terceiro, tá? Gonzalo Plata, se não for anulado, parece que o Flamengo faz o terceiro em cima do Botafogo, tá? Que eu escutei aqui, eu estou gravando, escutei aqui a galera berrando, parece que é isso. Aí vamos lá. Continuando aqui, pegando o jogo. Eita, porra, passou essa altura aqui. Bom, então, nesse primeiro tempo, o Bragantino teve um momento melhor, teve o pênalti, John bateu, fez o gol, e no final, no primeiro tempo, uma bola parada, jogada para foi bola parada? Acho que não me lembro agora se foi uma bola parada, se foi falta ou se foi jogada e a bola foi jogada para dentro da área. E aí o Bruno Fux, o mesmo do pênalti, acabou fazendo de cabeça e terminou o primeiro tempo 1-1. O que se pode falar no primeiro tempo? Bem parelho. Justo o placar de 1-1. Agora, no primeiro tempo, só teve uma coisa que eu posso falar em relação à arbitragem. O juiz, ele não estava tendo critério, na minha opinião. Aí eu discordo do Bruno Fux, que falou que o árbitro estava tendo critério. Não, ele não estava tentando critério. Tinha algumas faltas que o Bragantino fazia, ele não marcava. O Palmeiras fazia exatamente igual, ele não marcava. E aí eu vou dar um exemplo claro. Teve um lance numa falta do jogador do Palmeiras em cima do jogador do Bragantino. Ele apita a falta, o Andrés Pereira dá um bico na bola em direção ao gol. Ele não dá o cartão amarelo para o Andrés Pereira. Beleza.
Depois, o Gabriel, volante, que jogou no Corinthians, lá no Bragantino. Aconteceu um lance muito parecido. Ele apitou a falta. Desculpa, o Gabriel chutou. Ele deu o cartão amarelo. Ou seja, critério zero. Critério só para um lado. Se você apita, o cara chuta a bola, você dá o cartão amarelo para outro, tem que dar para o outro. Se você não dá para o primeiro, você não pode dar para o segundo. Ou seja, ele pesou a mão pro lado do Bragantino. E os jogadores do Bragantino reclamaram disso, ele ficou puto. Então, nisso, o árbitro errou. Favoreceu o Palmeiras. Mas isso mudou o resultado? Não. Ah, mas pô, se ele dá um cartão amarelo pro Andrés Pereira, depois o Andrés Pereira simulou e tomou um cartão amarelo. Provavelmente, se o Andrés Pereira tivesse com o cartão amarelo, ele não ia simular, tá? Então, foi isso que eu notei, mas nada que, porra, não dá para alguém falar que isso, foi isso, e que talvez mudaria o resultado. Não, não foi. Vai pro segundo tempo, o jogo começa meio parelho, mas logo com 10 minutos do segundo tempo, 10, 12 minutos, sai o gol de virada do Palmeiras. A partir do gol de virada do Palmeiras, o Bragantino desanima. Toda aquela pressão, toda aquela vontade, todo aquele encaixe baixa. Aí o Palmeiras deitou e rolou. Fez o terceiro, fez o quarto, fez o quinto, teve mais umas 2 ou 3 chances. Se o jogo fosse 6, 7, estaria dentro da normalidade. Então, irmão, tivemos um jogo parelho no primeiro tempo. No segundo tempo, durante uns 10 minutos, depois que o Palmeiras fez o segundo, aí o jogo acabou, que o Palmeiras dominou por completo o jogo, o Bragantino se entregou mesmo, e aí o Palmeiras deitou e rolou. Jogando sério, com muita vontade, já é difícil parar o Palmeiras. Os caras desanimados, aí o Palmeiras deitou e rolou. Vitória justíssima e não tem o que se contestar em relação à arbitragem. O que eu falei aqui é o que todo mundo vai falar. Mas esse lance em relação ao Andrés Pereira, irmão, na boa, acontece em todos os jogos. Né? O cara pesar mais a mão para um lado do que para o outro, favorecer mais o dono da casa. Isso acontece em qualquer jogo. No Maracanã, em Porto Alegre, tudo quanto é jogo. Então tá aí a minha análise, um grande abraço, até mais, valeu, fui!